Olá! Hoje começa a nossa preparação com a matéria de Direito Civil para a nossa prova objetiva, para a nossa prova de primeira fase nos nossos concursos. Então vamos lá, porque a gente já vai começar com parte geral. Pessoal, o artigo 1º do Código Civil, ele diz que toda pessoa é sujeito de direitos e deveres no ordenamento jurídico. Quando o artigo 1º diz toda pessoa, está tanto se referindo à pessoa natural ou física, quanto à pessoa jurídica. Então, no nosso ordenamento jurídico, a pessoa natural ou física e a pessoa jurídica é que são sujeitos de direito e deveres na ordem civil. Dito de outro jeito, para o nosso ordenamento jurídico, os animais, assim como os seres inanimados, as entidades místicas e metafísicas, não são sujeitos de direitos. Eles são o quê? Eles são objetos de direito. Os animais, portanto, e especificamente para as nossas provas objetivas de primeira fase, nós devemos saber que os animais, eles são bens móveis. Dentro da categoria de semoventes, mas bens móveis. Então, olha só. Coloquei aqui para vocês, pessoal, e me perdoem, né? Os desenhinhos aqui um tanto, assim, lúdicos. Esses desenhos lúdicos, na verdade, têm por objetivo ajudar a memorização de conteúdo, tá? Então, é um recurso mnemônico você visualizar imagens para associar a informação. Então, de novo, me perdoem, porque eles são bem lúdicos, né? Mas eu espero que ajudem vocês. E olha só. Nós temos, às vezes, provas na primeira fase, questões objetivas, que se apresentam na forma de questões práticas. E é muito comum, lá no Caderno de Direito Civil, questões envolvendo, por exemplo, a venda de filhotes dos animais. E aí nós temos que saber que a solução jurídica para o raciocínio da matéria vai ser: os filhotes dos animais são frutos de um bem móvel. Sou estranho, né, gente? E é por isso que elas vêm nas provas de concurso. Porque é estranho pensar que os animais são bens móveis. O cachorrinho que a gente tem lá em casa, o gatinho que a gente tem, são bens móveis. Assim como o gado, né? Já teve prova que falava da vaca malhada, é vendida e ela está prenha. E a prova perguntava, o filhote pertence a quem? Enfim, é um tema, inclusive, que nós iremos trabalhar muito dentro do direito civil, quando a gente fala principalmente do contrato de compra e venda, quando a gente aborda lá em direito das coisas. Mas, por hora, o que a gente precisa saber é: os animais são objetos de direito, são bens móveis. Agora, olha só, não é porque o direito civil diz que os animais são bens móveis que o direito civil permite maus tratos aos animais. De jeito nenhum. É vedada a prática de crueldade aos animais. E isso está destacado na Constituição Federal. Então, de novo, pessoal, não é porque o direito civil tem os animais com bens móveis que se permitem maus tratos aos animais. Não, são vedadas qualquer atitudes cruéis com os animais. Isso está na Constituição e por isso eu trouxe para vocês. Então, olha lá no artigo 225. O 225 destaca lá no parágrafo 1º que são vedadas quaisquer práticas que submetam os animais a crueldade. Então, mesmo sendo bens móveis, não é permitido maus tratos. E atenção, o parágrafo 7º do 225, ele foi acrescido na Constituição por meio de emenda constitucional. Uma emenda constitucional que trouxe que é permitido na prática como eu poderia dizer, práticas desportivas, como diz aqui o texto, manifestações culturais, é permitida a participação dos animais. Então, muito cuidado aqui, ó. A nossa Constituição diz que manifestações culturais que se utilizem de animais são permitidas. Agora, desde que se assegure o bem-estar dos animais. Então, de novo, não é permitido crueldade aos animais, mas manifestações culturais envolvendo os animais é permitido desde que não gerem maus tratos. Garanta-se o bem-estar dos animais. Pois bem, voltando a falar então da pessoa, quando que se dá o início da personalidade? Ou seja, quando que o nosso ordenamento jurídico passa a considerar um ser como pessoa?
O artigo 2º diz que o início da personalidade da pessoa natural, da pessoa física, começa com o nascimento com vida. Então, olha só, para o direito civil, na letra literal do Código, há o nascituro, que é o bebezinho concebido e ainda no ventre da mãe. Ele não é pessoa, porque ele ainda não nasceu com vida. Agora, para o direito civil literal, então muito importante a gente entender isso para a nossa prova de concurso, no artigo 2º diz, o início da personalidade só se vai considerar o nascituro pessoa quando ele, na verdade, nascer. O bebê no ventre da mãe não é pessoa, precisa do nascimento com vida. Agora, a nossa jurisprudência, principalmente do STJ, ela não gosta muito disso. E a doutrina, junto com o STJ, vem sedimentar várias teorias para explicar a situação, então, desse nascituro. Porque para a letra literal do Código, nascituro vai ocorrer quando? Desculpe, o início da personalidade vai ocorrer quando? Quando nascer com vida. Então, olha só. Existem várias teorias que vão explicar a situação do nascituro. Várias teorias. E essas teorias, elas são assim nomeadas. Teoria natalista, condicionalista e concepcionista. O STJ ainda não firmou o entendimento de qual teoria efetivamente ele adota. Há uma preponderância para esta teoria aqui, mas ainda não está sedimentado. O que significam cada uma dessas teorias? A teoria mais antiga, mais tradicional, é a teoria natalista, que diz que efetivamente o nascituro não tem personalidade, ele tem apenas expectativas de direitos e ele não, por não ser pessoa, não é titular de direitos e, portanto, ele só vai adquirir a personalidade efetivamente quando nascer com vida. A letra B fala da outra teoria, que é a teoria condicionalista. Para essa teoria, o nascituro só vai adquirir a personalidade quando ele efetivamente nascer com vida. Então, ele está submetido a uma condição, o nascituro, para ter a personalidade, a condição de nascer com vida. Já a teoria concepcionista diz que o nascituro tem personalidade jurídica, ou seja, ele já é pessoa. Alguns julgados do STJ tendem a adotar esta teoria concepcionista. Tem alguns julgados que defendem mais a teoria natalista, por isso que eu comentei com vocês que ainda não está sedimentado. Mas, para as provas de concurso, nós devemos conhecer o nome dessas teorias, porque várias bancas perguntam o que significam cada uma dessas teorias. Mas vamos lá, nos frisando dentro, nos fixando dentro do que está escrito no texto da lei. No texto da lei diz, o início da personalidade se dá com o nascimento com vida. Agora vamos continuar. O próprio artigo 2º diz, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Pessoal, o que vai significar isso? Direitos do nascituro. Vai significar, para a letra do Código Civil, que o nascituro é sujeito de direitos. Então, olha só. Para a letra da lei, o início da personalidade se dá apenas quando o bebê nascer com vida. Mas quando o próprio artigo 2º diz que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, leva de forma unânime a doutrina e jurisprudência a dizer o quê? Que nascituro pode não ser pessoa. Para que ele seja pessoa, depende da teoria a ser adotada. Agora, uma coisa é com certeza, nascituro é sujeito de direitos. Então, olha só, dentro do direito civil existem significados diferentes para a palavra pessoa e para a palavra sujeito de direitos. E qual é a grande diferença desses dois termos? Pessoa. Pessoa pode fazer tudo o que a lei não vai proibir. Já o sujeito de direitos, ele só pode fazer algo que a lei permita. Então, o sujeito de direitos que não for pessoa, ele pode menos do que a pessoa dentro dessa teoria do direito civil.
Mas vamos entender adequadamente agora, continuando com a nossa matéria. Mas só fixem, principalmente para a prova objetiva. O nascituro é sujeito de direitos, e isso não há dúvida. O que se discute é se ele vai ser considerado pessoa, ainda no ventre da mãe, ou se ele vai precisar nascer com vida para ser pessoa. Só existe discussão sobre o sujeito, sobre o nascituro ser pessoa. Então vamos lá, para o nosso texto novamente. Então, esse nascituro, como sujeito de direitos, ele vai ter vários direitos. Então, por exemplo, o nascituro tem direito à vida. O nascituro tem direito à assistência pré-natal, como diz o artigo 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E como diz o Supremo, o nascituro tem direito ao ser reconhecida a sua filiação. Então, olha só, o Supremo teve que decidir um caso em que a mãe não queria que fosse feito o exame ainda ao bebê ainda no ventre dela, ela não queria que fosse feito um exame de DNA para saber se a criança tinha a paternidade como ela dizia ter. O Supremo, nesse julgamento, disse: o próprio nascituro tem direito ao reconhecimento da sua filiação, ou seja, perfiliação. E mesmo que a mãe não queira, apesar da oposição da genitora, é permitido sim esse exame de DNA, porque o nascituro tem também esse direito. Então, vejam, o nascituro tem vários direitos. E agora, recentemente, a doutrina tem defendido que o nascituro, além desses direitos já reconhecidos, direito à vida, direito à perfiliação, reconhecimento da sua filiação, direito à assistência pré-natal, o nascituro também tem direitos patrimoniais. Isso daqui também tem sido uma novidade já defendida na doutrina. Ele tem direitos patrimoniais quando? Quando se percebe, por exemplo, que a lei de alimentos gravídicos, embora fale que é a mãe grávida que vai solicitar esses alimentos, quando o artigo 6º diz que o bebê nascendo, esses alimentos gravídicos convertem para alimentos ao bebê, como diz o parágrafo único, a doutrina diz, então, que o nosso ordenamento jurídico reconhece, inclusive, direitos patrimoniais ao nascituro. Então, isso também é uma corrente já se sedimentando a respeito da situação do nascituro. Outras situações que podem vir na nossa prova. A situação do natimorto. Ele é aquele bebê que nasce morto. O que nós já sedimentamos dentro das decisões do STJ? Que mesmo um bebê nascendo morto, mesmo, portanto, ele não tendo, para a letra do artigo 2º, mesmo ele não tendo ainda, por ter nascido morto, não tendo adquirido a qualidade de pessoa, ele terá direitos. Então, o natimorto vai ter direito ao nome, à imagem e à sepultura, conforme esse enunciado primeiro das Jornadas de Direito Civil. Aí trouxe para vocês a Lei de Registros Públicos, que trata da situação da criança que nasceu morta, né? Outra situação importante para as provas é a situação do embrião in vitro. Bom, o embrião in vitro é aquele embrião humano que está congelado. Houve uma grande discussão lá no Supremo, discutindo o artigo 5º da Lei de Biossegurança, discutindo se era constitucional a previsão do artigo 5º dessa lei, que dizia que, após 3 anos, os embriões congelados não utilizados poderiam ser utilizados em pesquisas de células-tronco. Havia uma grande discussão no Supremo, inclusive foi um julgamento que teve muita repercussão social. Inclusive, entidades religiosas participaram com amicus curiae nesse julgamento. E o que o Supremo acabou sedimentando? Acabou sedimentando que o artigo 5º era constitucional, que o embrião humano congelado não vai ter nenhum tipo de direitos. Ele não é sujeito de direitos e muito menos pessoa para o nosso ordenamento jurídico. Então, resumidamente, o nascituro para a letra fria da lei não é pessoa, mas é sujeito de direitos. O natimorto, mesmo não tendo nascido com vida, tem direitos. Mas o embrião in vitro, esse não.
esse não terá direitos porque ele não é nem sujeito de direitos, nem pessoa, sendo constitucional a previsão do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Ok? Vamos continuar aqui. Essa situação, portanto, sedimenta o que nós estamos aqui estudando. Dentro do direito civil, dentro do nosso ordenamento jurídico, existe a palavra pessoa, em que se trata do titular de direitos e deveres no ordenamento jurídico e que essa pessoa pode praticar todos os atos jurídicos que a lei não proíba. Já os entes despersonalizados, ou seja, que não têm personalidade, que não são pessoas, nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, não são pessoas. Eles são titulares apenas de alguns direitos, ou seja, eles são apenas sujeitos de direito, mas não são pessoas. E logo, como apenas sujeitos de direitos, mas não pessoas, eles só poderão praticar os atos que a lei permite. Dentro disso, nós temos esses exemplos aqui, ó. Esses entes despersonalizados possuem uma capacidade jurídica material, podendo titularizar algumas relações jurídicas de conteúdo patrimonial, ou seja, eles podem ser contratantes, consumidores, contribuintes, empregadores. Nós temos exemplos de entes despersonalizados no Código de Processo Civil, lá no artigo 75. O artigo 75 diz: a massa falida, a herança jacente ou vacante, o espólio, a sociedade, associação irregular, o condomínio. Eles podem não ser pessoas, mas são entes despersonalizados com direitos. Então, eles são sujeitos de direitos, mas não são pessoas. Podem, inclusive, estar em juízo. Então, olha só, é permitido entes despersonalizados estarem em juízo? Sim. Exemplo disso é a súmula 525 do STJ, que diz que a Câmara de Vereadores, embora não tenha personalidade jurídica, tem personalidade judiciária. Então, olha só, a Câmara pode estar em juízo para defender direitos. Ela tem personalidade jurídica. Então, olha outra dica para a prova objetiva. Personalidade jurídica é o que nós estamos estudando. É ser pessoa física ou ser pessoa jurídica. Agora, personalidade judiciária só tem, então, é a chamada capacidade para estar em juízo. Então, as provas, principalmente para concursos pesados, eles gostam de jogar essas palavrinhas nas assertivas. Personalidade jurídica, personalidade judiciária. Lembrem que são nomes parecidos, mas são conceitos diferentes. Personalidade jurídica, pessoa física, pessoa jurídica. Personalidade judiciária é a capacidade para estar em juízo. Nem todas as pessoas que podem estar em juízo têm personalidade jurídica. Então, são dois conceitos que é muito comum fazer pegadinhas em provas objetivas, ok? Vamos lá, vamos continuar. O STJ ainda destaca que, se o ente é despersonalizado, ele não pode reclamar direitos da personalidade. Então, veja, se ele não tem personalidade, não pode reclamar direitos da personalidade. Também informação importante para as nossas provas de concurso. Então, olha só, com isso, a gente consegue caminhar para o tema das capacidades. Existem dois tipos de capacidade dentro do direito civil. Capacidade de direito e capacidade de fato. Então, vamos lá acompanhar. A capacidade de direito também é chamada de capacidade de gozo, que é a capacidade de ter direitos. Então, uma pessoa, desde que ela nasce, ela tem a capacidade para ter direitos. Existem até os entes despersonalizados que têm capacidade para ter direitos. Agora, a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, essa
ela precisa da maioridade civil. Então, olha só, a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, essa a gente precisa adquirir, no mínimo, a idade exigida pelo ordenamento jurídico. Capacidade de direito todos têm, capacidade de fato ou capacidade de exercício, ela é adquirida. Capacidade de direito, todos nós temos, o bebê tem. Atingida a maioridade civil, passa a ter a capacidade de fato, e a soma dessas duas capacidades vai ser chamada de plena capacidade civil. Então, vamos lá. Para estudar o tema de capacidade, para as nossas preparações para concurso, nós temos que saber que existe um outro termo aliado à capacidade que se chama legitimação. Então, olha só, a primeira coisa importante, então, é a gente entender que existe o termo capacidade e existe o termo legitimação. E eles são termos diferentes. E claro que as provas objetivas também vão trabalhar essa situação. O que é legitimação? A legitimação, ela pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista como uma capacidade especial de determinada pessoa para praticar determinados atos. E legitimação também pode ser compreendida como uma proibição especial. Proibição especial dirigida a determinadas pessoas em determinados negócios. Então, a gente vai ligar a ideia de legitimação para uma capacidade especial, uma proibição especial. Isso já nos ajuda a entender o Instituto. E o que significa isso? Vamos aqui para o nosso material. Então, olha só. Tem a banca, CESP, SEBRASP, ela gosta de perguntar essa situação aqui, ó, de que a legitimação é uma proibição especial. Mas como assim? Bom, vamos trabalhar para entender a legitimação a partir de exemplos. Então, olha só, o artigo 496 do Código Civil, ele diz assim, que quando um pai quiser vender para um filho, então, a venda de ascendentes para descendentes. Um pai quer vender para o filho. Ele vai precisar de autorização dos demais filhos e do cônjuge. Então, a lei exige, pai, se você quiser vender o seu patrimônio para seu filho, você pode, mas você precisa de uma autorização dos demais filhos e do cônjuge para que essa venda seja válida. Se não tiver essa autorização, ela vai ser inválida, ela vai ser anulável. Então, olha só, para que a gente entenda bem legitimação. Uma pessoa, um pai, ele é juiz federal. Ele tem, 60 anos, ele é juiz federal, ele trabalha, ele é casado, ele tem os seus filhos. Esse juiz federal que trabalha, que tem 60 anos, ele tem a plena capacidade civil? Tem. Ele tem a capacidade de direito e a capacidade de exercício. Ele é plenamente capaz. Se esse juiz federal de 60 anos quiser vender a sua casa da praia, ele pode? Claro que pode. Ele tem a plena capacidade civil. Agora, juiz federal, você quer vender a sua casa da praia para seu filho. Você, juiz federal, que tem a plena capacidade civil, você quer vender para o seu filho, pode? Pode. Mas aqui a lei exige uma capacidade especial para você nesse negócio. Então, é para determinada pessoa e para determinados negócios. Para esse juiz federal de 60 anos, plenamente capaz de vender para o filho, a lei exige uma capacidade especial para vender para o filho. Qual é a capacidade especial? Ter tido uma autorização dos demais filhos e do cônjuge para poder vender para o seu filho. Então, gente, a legitimação, por isso a gente memoriza como uma capacidade especial exigida de determinadas pessoas para determinados negócios. Esse juiz federal querendo vender o seu patrimônio para uma outra pessoa, precisa que os filhos autorizem? Não. Agora, esse juiz federal, pai, quer vender para o filho, aí para esse determinado negócio vai precisar de uma autorização dos demais filhos e do cônjuge. Isso se chama legitimação. Uma capacidade especial exigida de determinadas pessoas para determinados negócios. Esse juiz federal não precisa de autorização dos filhos para todos os negócios que ele vai realizar. Não. Determinadas pessoas para determinados negócios. Só para vender para um dos filhos precisará da autorização dos demais
e do cônjuge. Vamos aqui para o texto novamente. Outro exemplo de legitimação, para você ter certeza que você entendeu, é o artigo 1647. Ele diz assim, que os cônjuges, salvo o regime de separação absoluta, eles vão precisar da autorização do outro cônjuge para prestar fiança. Então, olha só. Existe um casal, vamos imaginar, Lara e Fernando, casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Fernando, para praticar negócios, ele precisa de uma autorização da esposa? Via de regra, não, né? Não, ele tem a plena capacidade civil. Agora, se Fernando quiser ser fiador do amigo dele, num contrato de locação, por exemplo, vai precisar que a sua esposa, com quem ele é casado pelo regime de comunhão parcial, autorize essa fiança? Vai, porque a lei exigiu. Então, olha só, legitimação surgindo de novo. Legitimação ocorre quando? É uma capacidade especial exigida dele como marido, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, terá autorização da sua esposa para celebrar este negócio de fiança. De novo, para todos os negócios ele vai precisar de autorização da esposa? Não. Mas para esse vai precisar? Sim. Então vejam, a lei vai trazer quais são os negócios que uma pessoa casada vai precisar de autorização da outra para celebrar, mas não são para todos os negócios. Quando a lei exigir essa autorização do cônjuge para aqueles negócios, eu dei apenas um exemplo, fiança, vocês vão estudar outros exemplos lá nas aulas de direito de família, mas quando você precisa de uma capacidade especial para determinados negócios, surge o termo legitimação. Então, Fernando, você que é casado, não é casado pelo regime de separação absoluta, não. Você é casado pelo regime normal, que é o de regime de comunhão parcial de bens. Se você quiser ser fiador, vai precisar de autorização do cônjuge? Vai. Se não tiver essa autorização, faltou legitimação. E essa falta de autorização tornará a fiança inválida, anulável também, como a gente também vai estudar. Então, olha só, esses exemplos para sedimentar. Vamos ter que entender a nossa matéria para acertar as provas de primeira fase, né? As provas objetivas. As pessoas têm plena capacidade civil. Para determinados negócios, pode ser que a lei exija uma autorização, exija uma capacidade especial. E essa capacidade especial vai ser chamada de legitimação. Agora, dentro do Código Civil, legitimação também é vista como uma proibição especial. É aquela pessoa que tem a plena capacidade civil, mas ela não vai poder praticar determinados negócios. Essa proibição especial também vai ser chamada de legitimação. Vamos aqui para o nosso texto novamente. Então, o exemplo de legitimação que eu trouxe para vocês, está aqui, é o artigo 1749 do Código Civil. Olha só, não pode o tutor, sob pena de nulidade, adquirir, comprar bens do tutelado. Então, olha só, a legitimação também é uma proibição especial. O tutor, ele tem a plena capacidade civil. Então, olha aqui, ó, proibição especial. Ó. O tutor tem plena capacidade civil, mas ele não pode adquirir bens do tutelado. Essa proibição especial também é chamada de legitimação. Então, olha só. Nós estamos avançando bem no nosso conteúdo e nós estamos aprofundando. Nossas provas são difíceis, né? Então, nós temos que aprofundar. E nós já estamos avançando, já estudamos pessoas, já estudamos a situação do nascituro, natimorto, embrião in vitro, as teorias do nascituro. Vimos que sujeito de direito e pessoa são conceitos diferentes. Toda pessoa é sujeito de direitos, mas nem todo sujeito de direitos é pessoa. Vimos, então, os entes despersonalizados e aquela expressão importante para a prova objetiva. Personalidade jurídica não se confunde com personalidade judiciária. São termos parecidos, porém com conceitos diferentes. Personalidade judiciária, capacidade de estar em juízo. Pode uma pessoa, um ente despersonalizado, pode estar em juízo? Pode, como, por exemplo, a Câmara de Vereadores, certo? Aí nós vimos o termo capacidade, legitimação. Podemos avançar agora para o Instituto da Emancipação. Então, vamos lá para o nosso material. O que é emancipar? Emancipar é antecipar a maioridade civil.
E aqui eu destaco essa expressão, civil, capacidade civil. Pessoal, tinha uma prova objetiva que dizia assim: a emancipação é antecipar a maioridade, ponto. Verdadeiro ou falso? Pegadinha do concurso, né? A emancipação é antecipar a maioridade, ponto? Não. A emancipação é antecipar a maioridade civil. Por que tem diferença? Uma pessoa pode ser civilmente emancipada a partir dos 16 anos por autorização dos pais. Então, com 16 anos, a pessoa é plenamente capaz na esfera civil. Uma pessoa plenamente capaz, porque foi emancipada, ela vai responder por crimes? Não, gente. Porque a emancipação não é antecipar a maioridade penal. Não é antecipar a maioridade eleitoral no sentido de ser candidato. Lembra que a Constituição, e lá em Constitucional vocês vão estudar, a Constituição define idades mínimas para concorrer a determinados cargos? Pois bem, a emancipação não é antecipar a maioridade eleitoral, não é antecipar a maioridade penal, é apenas emancipar na esfera civil. Então, muito cuidado. Esse é o tipo de assertiva que efetivamente não mede conhecimento, né? Imagina você, na pressão de uma prova, você lê, emancipação antecipar a maioridade. Você já acha que é verdadeira, certo? Mas muito cuidado. Essa assertiva estará errada. Temos que ter bastante tranquilidade para responder a questão objetiva, né? Temos que lembrar que ela pode estar cheia de pegadinhas. E a emancipação, ela antecipa apenas a maioridade civil. Dito de outro jeito, olha só, essa prova vem com questões práticas. A prova diz que fulano, civilmente emancipado, ou simplesmente emancipado, com 16 anos, pratica um furto. Pessoal, como assim? Uma pessoa civilmente emancipada com 16 anos vai praticar o crime de furto? Não, não vai praticar crime, porque ela não foi emancipada na esfera penal. Então, isso leva à doutrina, às jornadas de direito civil, falarem que uma pessoa emancipada continua tutelada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela não vai responder por crimes, e sim ato infracional, porque na esfera penal ela ainda será menor. Então, bastante cuidado com isso. A gente encerra nosso bloco agora e a gente já volta.